Ó, não importa o valor lógico, e até porque nem tem valor lógico, isso é um valor lógico subjetivo. O que não é subjetivo é João Pessoa ser a capital de Pernambuco, isso não é subjetivo, tudo bem? Então isso você consegue determinar valor lógico. O que não é subjetivo é 4 mais 5 igual a 10, isso você consegue ver que é falso. Então, amores, agora, o que eu quero daqui? Eu quero uma negação. Então, o que a negação vai me dar? A negação vai me dar exatamente... Vou botar mais próximo aqui. A negação é uma coisa assim, ó. O que é a ideia da negação? Se a gente partir do princípio que isso aqui é verdade, que o Eric é um cara bonito, boa pinta, a negação vai ser uma mentira. Se a gente tem uma segunda hipótese, porque ou o Eric é bonito ou ele não é, né? Então, se a gente partir do princípio que é mentira isso, a negação vai ser uma verdade. Essa é a ideia da negação, é o que vai ter um valor lógico trocado. E por ter essa ideia de valor lógico trocado, as pessoas trocam muito as bolas e acham de início, né, que a negação, elas confundem a negação com aquela matéria do português que é o antônimo. Ah, eu sei, os sinônimos são os parecidos e os antônimos, os contrários, não é? Qual é o antônimo de alto? Alto, baixo, gordo, magro, bonito, feio. Então as pessoas fazem muito essa associação. Dizer o seguinte, ó. Então a negação de Eric é um rapaz bonito ficaria como Eric. Esse é o correto, né? Vamos botar o errado. Eric é um rapaz feio. Tudo bem? O que não é a negação. Porque isso, o que é negar? Negar é pegar todos os casos possíveis, diferente desse caso aqui. Então aqui, se eu fizer um conjunto, eu tenho aqui, ó. Essa é a possibilidade do Eric é um rapaz bonito. Está aqui dentro desse círculo vermelho. A negação, ela tem que me dar todas as outras possibilidades. E quando você usa o antônimo, você está pegando uma única das possibilidades, e não todas. Por exemplo, vamos pensar assim, ó. Se eu falei assim, ó, o Eric é bonito, alguém falou, é mentira. Opa, vai vir a negação. Aí eu pergunto, é mentira por quê? Porque o Eric, será que quando ele não é bonito, necessariamente ele tem que ser feio? Sim ou não? Não. Ah, eu falo, o Eric é bonito. Eu falo assim, é mentira, porque o Eric é terrível de feio, é horroroso. Pode ser. O Eric é lindo, é um galã de cinema. Também pode ser. É diferente de ser bonito, é ou não é? É uma contradição, não? Bonito, que bonito. Então, existem várias possibilidades. Ah, o Eric eu falo, o Eric é bonito. Mentira, porque ele é feio? Não, é meia boca, né? Tomando uma pituzinha, vai, né? Eita, nós. Pobre do Eric, viu, Eric? Sobrou pra ti, meu. Então, o que vai acontecer? A negação não vai ser, não tem nada a ver com o antônimo, porque eu não vou conseguir pegar todos os casos usando o antônimo. Então, a única maneira de pegar todos os casos possíveis é dizer o seguinte, ó. O Eric não é um rapaz bonito. Pronto. O que subentende-se por essa frase, dizendo que ele não é bonito? Tudo tá ali. Tá escrito lá que ele é feio, que ele é horroroso, que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que ele é tudo ali. Tudo está naquela única frase, todos os adjetivos possíveis, diferente de ser bonito. A única coisa que ele não é bonito. O resto dele pode ser, tanto para bom quanto para ruim. Vocês estão entendendo isso? E aí tem-se então a negação. Então negar uma proposição é a maneira mais fácil que tem, que é enfiar o não. Então como é que eu nego uma proposição? Eu enfio um não nela. Eu enfio um não nela. Bem simples. Professor, e se essa frase já tem um não nela? Por exemplo, a gente pegar uma frase assim, ó. Puta. Eu invento moda e eu me ferro, né? Mas vou usar essa mesmo. O Gui me ajuda? O câmera, a pessoa agora, vai assento aqui em algum lugar? Não. E o Gui faz essa função e não sabe onde vai o assento. Eita, alguém me ajuda então? É a câmera ou câmera... Cinegrafista. Boa! Boa! Isso aí! O cinegrafista. Beleza, né? Cinegrafista não é o Wellington! O Wellington, para quem não conhece, é o nosso cinegrafista oficial da Casa do Concurseiro lá. A gente tem vários, mas o Wellington
Todos os nossos cinegrafistas são freelancer. O Wellington é um que é funcionário lá e ele que filmou todo o curso da Caixa. Então quem fez o curso da Caixa, a gente sempre fazia algumas piadinhas, às vezes com o pobre do Wellington. Mas nota essa frase, é uma frase que já tem um não nela. Professor, agora lascou de vez, porque tu disse que negar uma proposição é enfiar um não. Então, como é que ficaria a negação? Ficaria assim, ó, o cinegrafista não é o Wellington, né? 2 não ficaria ali junto? Não, né? Qual que seria a negação nesse caso? Como é que ficaria? Trivial, né? Ficaria como? Como que isso aqui seria mentira? Para ser mentira, é necessário que o cinegrafista seja o Wellington, não é? É o Wellington. Seja o Wellington. Tranquilos isso? Tudo bem? Então, olha só. Como se nega uma proposição? Quando ela não tem um não, você enfia ele. Se ela já tem um não, você tira ele. Ele sai fora. Tudo bem? Beleza? Então, essa é a regra para negação, bem tranquilo, bem trivial, tá? Agora, vamos trazer isso em símbolos, tá? Olha o que vai acontecer. Dentro da matemática, toda vez que a gente acha uma incógnita lá, você olha, tem fulaninho, é um funcionário, um técnico do INSS e ele atende 50 pessoas por dia, trabalhando 6 horas. Se ele começar a trabalhar 8 horas, mantendo o mesmo ritmo e tal, quantas pessoas ele vai atender? Opa, tem uma incógnita, quantas pessoas que ele vai atender agora? A gente costuma chamar essa incógnita de X, é ou não é? X, por padrão a gente chama de X. Né? A matemática a gente costuma trabalhar assim, então X. Se aparecesse uma outra incógnita, a gente ia chamar de Y. E vai indo no alfabeto a partir do X, né? X, Y, Z. Por quê? Porque os deuses da matemática queriam assim, e se usa como padrão isso para ter um padrão. A porra do português não tem aquela, né, a BNT, aquilo é um saco aquilo, né? Mas são regras. Por que tem que botar o dedo aqui para passar a margem e tamanho de não sei... Tem umas regras lá. Tem ou não tem? De fonte e tal, então é a mesma coisa, é padronizar. Então a lógica ela também é padronizada com letras para simbolizar o que você não sabe, as incógnitas. Então o que eu não sei? O que eu não sei é exatamente o valor lógico do cara, se esse cara é verdadeiro ou falso. Então a proposição, de maneira geral, salvo raríssimas exceções, você não sabe o valor lógico dela, então ela é uma incógnita, ela pode ser verdadeira ou falso. Tudo bem? Então, como eu simbolizo ela? O padrão de simbolizar as incógnitas lógicas são as letras do alfabeto a partir da letra P. P de proposição. Ok? Então vem P, depois quem vem depois do P? Vambora, quem assistiu a aula do Zambelli? Depois do P vem quem? O Q. E depois quem? O R e o S. E tá bom. Beleza, não vai ter tanta proposição assim, beleza? Então esse é padrão, não quer dizer que eu sou obrigado a usar essas letras. Assim como quando eu estou fazendo uma questão lá de matemática, se eu quiser não chamar o cara de chamar o cara de A, de B, de C, do que for, né? Eu posso chamar. Sim ou não? Mesma coisa, também posso chamar a frase de outra coisa, mas o padrão é P, Q e R. E aí vai por aí, tá? Então eu vou usar muito P e Q, que é o normal que vocês vão encontrar na apostila, vocês vão encontrar nos livros para poder ter uma linguagem comum. Ok? Então, olha só, essa primeira proposição, eu vou chamar ela de proposição P. Essa é uma proposição P, ok? Quando eu negar uma proposição, o que eu tenho que fazer? Usar o símbolo da negação. Qual é o símbolo da negação? É um tio. É isso aqui, ó, é o não. Não, o tio do não, é um tio. Esse tio, ele fica junto com a incógnita na negação, ó. Eu coloco ele junto com o símbolo da minha proposição antes aqui, ó, coladinho aqui no corpinho dele antes, ó. Essa é a negação. O que está escrito aqui, ó? Aqui está escrito P, aqui está escrito não P, ou seja, o P é aqui a negação do P, não P, tá? Ó, também tem autores, também em alguns concursos, que cai o outro símbolo da negação, que é tipo uma torneirinha, que é a cantoneira, muito usada antigamente nas matemáticas financeiras, se usava muito aquele símbolo lá. Ok? Mas o mais comum ali é o tio. Mas se tu vê qualquer porcaria lá pendurada do lado do cara aqui, é a negação, tá? Ele vai usar o tio, mas ele pode usar aquela porcaria pendurada. Qualquer coisa que botou aqui é um tio, ok? Toda vez, presta atenção, que a frase já tem dentro dela o não, você tem que simbolizar do lado de fora com o tio. Exemplo, olha essa daqui, é uma proposição. Primeiro, eu não posso chamar ela de P, porque eu chamei de P o Eric. Se está dentro do mesmo contexto, fica confuso. Eu vou ter
a mesma variável para dois assuntos diferentes, então eu vou usar uma outra letra. Vamos usar que? Ok. Então eu vou usar o que para simbolizar esse cara. Porém, presta atenção, ó. Esse cara tem um não dentro dele, então eu tenho que simbolizar aqui do lado de fora, enfiando o não do lado do cara lá. Um não que. Tudo bem? Agora, olha que bonito. A negação dessa proposição deu uma frase exatamente igual, só que não tem o não, ou seja, o tiozinho ficou de fora. A mesma lógica em texto é em símbolo. Como é que eu nego em texto? Enfia o não ou tira o não. Como é que eu nego em símbolo? Enfia o tio ou tira o tio. Se a letra já tem o tio, você vai tirar fora esse tio. Se a letra não tem o tio, você vai enfiar um tio nela. Estão entendendo isso? Então, se eu pegasse uma sequência assim, ó, qual é a negação de P, não Q, R, não S, não T? Como é que ficaria a negação disso aqui? Fazendo tipo um chuveirinho lá, né? A negação de P, não P. A negação de não Q é só o Q. A negação de R, não R. A negação de não S, S. A negação de não T, muito simples, né? É muito simples. Se tem o tio, tira ele. Se não tem, tu enfia ele. Morreu. Tá claro isso? Tudo bem? Perguntas? Não. Quem vai fazer perguntas? Não. É, assim, ó, a pergunta da colega é muito boa. Qual é o teu nome? Virgínia. Pergunta da colega é muito boa. O pessoal da AD vai ficar na curiosidade, porque eles não escutaram e eu não vou repetir. Tô brincando, cabeções. Vou repetir, ó, o próprio Gui me corrige depois. Ó, a Virgínia perguntou o seguinte: é padrão isso, você sempre pegar uma frase que tem não e simbolizar ela com o tio? Não. A frase é tua, tu chama ela como você quiser. Se eu quiser pegar uma frase que não tá com, que tá com tio aqui, ó, pegar essa daqui, por exemplo, tá? E chamar ela só de quê? Eu posso. Mas qual que é o problema? Se você não criar um padrão, você vai se atrapalhar. Então, para resolver as questões, tem que ter um padrão. E o padrão mais lógico é esse aqui, é o mais fácil de entender. Se tem o tio, porque se tu daqui a pouco começa a chamar uma frase que não tem tio com uma letra qualquer e aqui não tem, vai virar uma zorra e tu vai errar a questão. Então pode acontecer, apesar de ser muito raro, mas pode acontecer, já aconteceu, de vir lá, mas vocês vão ver que com o padrão de vocês vão resolver a questão igual. Você vai ver a questão igual. Ah, o cara está escrevendo, de novo. Ah, você tem um padrão de um trabalho lá, ser entregue nas normas da BNT. Ponto. Se o cara te entregar fora da BNT, tu vai avaliar o trabalho e vai conseguir entender ele também. Pode achar que, pô, não é tão simples, porque se ele tivesse no padrãozinho, com a bibliografia, leite aqui, não sei o quê, aí seria melhor. Beleza, mas vai conseguir resolver igual. Tudo bem? Mas pode acontecer mesmo. Mas eu quero que vocês usem isso aqui, vai ser muito bom para nós lá na frente. Tranquilos? Ok? Então, apostila então, vamos lá? Peguem a apostila, nós vamos então para a página número... Não, vamos para a página número 10. Não, 9, lá no final, negação simples. Aí, ó. Negação simples. Zambelli é feio. Como negamos essa frase? Bonito. Isso é uma negação mesmo, essa frase aí, né? Essa frase aí é uma negação. Então tá, Zambelli é bonito? Não, cabeção. Negar não é usar o antônimo. Não. Negação não é isso. Virem lá. Para quem também disse, se alguém falou alguma coisa, Zambelli é bonito, errou! Errou! Negar uma produção não significa dizer o oposto, mas sim escrever todos os casos. Enfiar o não. Então lá, ó. Enfiei o não. Se não tem o não, eu envio o não. Agora, quando eu pegar uma que tem o não, lá embaixo, 2, ó, para gabaritar. André Vieira não é louco. Eu tinha que botar André Vieira tem medo de avião. Vocês vão ter que fazer alguma pegadinha com ele quando ele vir aqui com o avião. Vão ter que fazer alguma coisa. Acha um aviãozinho de camelô, dá de presente para ele. Gui, prepara alguma coisa aí para ele. Mas ele não viaja mesmo. Esse curso a gente vai ter que trazer o outro professor, pegar algum professor daqui de direito constitucional, porque o nosso professor tem medo de avião mesmo. Tem trauma, não é medo, ele tem trauma. Mas conseguimos convencer ele. E ele só pegou, aceitou, porque ele vai fazer uma escala, não sei na onde, e ficar 3 horas relaxando, preparando mentalmente para a próxima viagem. Vai ser uma loucura. Hã? Não entendi. Pois é.
Eu também achava, mas ele queria vir até de carro, ônibus. Aí qual que foi a desculpa dele? Ele vai trazer toda a família para aproveitar, para conhecer o navio. Mentira! É por medo de avião que eu segurei a sua mão, né? Mulher do lado, tá aqui, né? Quem é o macho da família, segura minha mão, mulher, vai começar a tremedeira. Todo, né, grande homem tem uma mulher do lado ali para dar como uma base para ele, para explicar para ele que o avião não vai cair, que vai dar tudo certo. Então lá, o André Vieira não é louco, ó, tira o não. Então fica André Vieira é louco. A negação, você enfia o não ou tira o não. Fechou? E em símbolos, olha lá. Zambelli, ó, é enfiar o tio ou tirar o tio. Primeiro, olha lá, ó, abaixo da proposição dele, para simbolizar a negação, usaremos ou o tio ou a torneirinha. Padrão é o tio, tá? Padrão é o tio. Onde tem aquele uzinho, tá vendo ali aquele uzinho ali? Isso aí é erro de digitação, tá? Põe tio em todos esses uzinhos aí, que aí fica tudo lindo, maravilhoso. Onde tem esse uzinho aí, vocês colocam um tio. Isso ali, que tem ali, ó, simbologia, que parece um U ali, né? Que é um quadradinho que não está fechado. É um tio no lugar de cada uma dessas coisas, tá tudo lindo. Ok? Beleza. Bom, essa frase aqui, ó, pegando o conceito da negação, essa frase aqui é muito importante, por quê? O que ela nos mostra aqui? Ela nos mostra o seguinte, eu tenho uma frase aqui, uma proposição, né, que é uma negação. Porque se ela já tem um não, ela já é uma negação. Por isso que o padrão é mostrar que eu tenho uma frase negativa. Quando eu ponho um tio, eu falo, essa frase ela já é negativa, ela tem um não nela. Quando eu pego uma sentença que já tem um não, eu pego o cara aqui que já tem um não, ó, não que, tá? Ele já tem um não, e eu resolvo negar esse cara, então eu quero negar o que está aqui dentro, eu vou ter como resposta, o que vai acontecer? Né? Qual é a negação de não que? Só o próprio que, sim ou não? E aí a gente chega numa frase que é assim, ó, a negação de uma negação dá uma afirmação. Isso nós vamos usar lá na frente numa coisa chamada equivalência, que a gente vai ver que se eu negar um cara 2 vezes eu tenho uma coisa igual. Volta, dá uma equivalência. Então quando eu nego um cara, nego 2 vezes, dá uma afirmação, né? Eu gosto, às vezes eu tenho medo de falar, mas é como se 2 não dessem um sim. 2 não juntos numa mesma frase dessem um sim. Mas eu vou exemplificar, porque senão os caras chegam em casa lá, né, e falam, mãe, posso fazer tal coisa? Não. Posso fazer tal coisa? Não. Ó, ó, brilhou, faz, né? Por que tu fez? O professor disse que quando tem 2 não é um sim, não. Juntos, numa mesma frase, tá? Óbvio que ninguém usa um não junto, porque não faz sentido você botar uma frase lá, o cinegrafista não é o Wellington, não faz sentido. Então o que se usa? Se usa um não disfarçado. Porque o não se disfarça, sim, o não é bem louco. O não se junta com outros caras e ele tem outras palavras que são sinônimos de não. Né? Às vezes não precisa dizer não para você entender que é uma negação. Exemplo de frases que tem 2 não juntos, disfarçados, tá? Então, deixa eu pegar aqui alguma frase aqui. Nada nem ok. Não faltou ninguém na aula de hoje. Primeiro, estão todos aqui, sim ou não? Sim ou não, não? Então tá. Mas vamos usar essa frase aqui. O que vocês entendem lá? Zambelli da cabeça grande, então põe minha cabeça umas 5 vezes maior, já viram pessoalmente, né? Vocês viram como é que... Ele não fica assim de vez em quando? Não viram? Tem uns problemas assim? Ele não caiu? Às vezes ele cai lá no curso, aí a sorte que o guia edita, corta para ninguém pegar. Então, o Zambelli da cabeça grande lá, se ele botasse essa frase, o que vocês entenderiam isso no contexto de língua portuguesa? Ele fala assim, ó, que legal, né? Hoje não faltou ninguém. A lógica do português é que você vai entender daqui que veio todo mundo, não é? Teve ausência aqui, olha, não faltou ninguém. Olha, a professora não faz todo dia, não faltou ninguém. Mas, presta atenção agora. Olha só, todo mundo agora tem a hora de viajar, então. A lógica tem que viajar, tá? Tem que viajar, então.
material escolar, trazer uns, né, cogumelos, umas coisas meio loucas, para ajudar a entender a próxima aula. Olha que loucura. Se eu falasse assim, ó, entrei aqui e falasse, olhei para a sala, vazia. Ninguém é um sinônimo de vazio, é ou não é? Ninguém é ausência de pessoas. Ninguém é ausência de pessoas. Eu sou um João Ninguém. Lembra aquela música? Eu sou um Zé Ninguém. Não tinha uma música assim? Eu sou aqui embaixo, as coisas são diferentes. Não é não? Não. Ninguém vê rock, não. Não? Ninguém conhece. Tudo bem. Mas vocês acreditam que ninguém é uma ausência de pessoas? Sim ou não? Sim ou não? Povo do ED, até o pessoal do ED estão respondendo mais que vocês. Povo do ED, ninguém é ninguém. É não ter pessoas. Então esse é o não disfarçado. Ninguém não tem pessoas. Agora olha o que eu falo. Ó. Não faltou ausência de pessoas. Até eu me atrapalhei agora. Eu vou pegar outra frase. Até eu me atrapalhei com essa frase agora. Peraí, não faltou... É isso aí, né? Se não faltou ninguém, é porque faltou alguém. É isso aí. Tá funcionando. Eu vou deixar ela como segunda opção. Vamos primeiro para essa daqui. É porque aqui tá bem claro também, olha só. Não, vamos para essa aqui então, tá? É que ela não é tão óbvia. É que igual assim, vocês primeiro somar 3 mais 4, depois somar 25 mais 32. É que eu comecei por aqui, entendeu? Foi uma falha de planejamento, mas dá para entender por aqui já, tá? Ó, o que eu disse é que não faltou ausência, né? Não faltou ausência. Tá muito confuso minha frase. Deixa eu pegar uma outra aqui então. Vou pegar uma clássica aqui que não tem erro então, olha só. Bato aqui. Bateu na porta ali, silêncio total, o cara bateu de novo, silêncio total, aí respondeu assim, ó, não tem ninguém. Agora vai. Eu botei muito não aqui, até eu me atrapalhei, porque falta também é um não, né? Então ficou 3 não, aí me fudeu. Porque 3 dá um não, entendeu? 2 não dá um sim, mas 3 não continua sendo não. Tipo mais com menos. Ó, não é comum você vir aqui e bater na porta assim, ó, quando tá silêncio e falar, não tem ninguém. É ou não é? Não tem ninguém, vira as costas e vai embora. Se tu vê essa frase, não tem ninguém, dá uma ideia que a sala está vazia, é ou não é? Mas aí, agora sim, agora nós acertamos, porque não tem 3 não, só tem 2, ó. Ninguém é ausência de pessoas, é não ter pessoas. Se eu falasse, quem está da sala? Ninguém, 0. Então aqui eu falo que tem 0 pessoas. Então eu falo que não tem 0 pessoas. Quando eu digo que não tem ninguém, eu estou falando que não está zerada. Olha, não tem ninguém então tem alguém na sala. Não ter ninguém é não ter ausência. Se não tem ausência, é porque tem alguma presença. Então subentende-se nessa frase de não tem ninguém, que tem gente na sala. Eu tenho 2 negações. O não é uma negação e o ninguém é uma ausência de pessoas, também é uma negação. Tá dirigindo? Trânsito louco de Recife, meu. Né? Trânsito zoado, né? Porra, a maior zica esse trânsito, diria os paulistas. Tá louco, meu. Isso aqui é São Paulo disfarçado, esse trânsito aqui. São Paulo. Tá louco. Bom, mas pelo menos tem praia, né? São Paulo, o cara daquele trânsito vai... Fudeu, vai o quê? Pro Tietê agora? Ah, que legal, né? Ou pro Ibirapuera. Todo mundo pro lugar que eles vão, né? Pelo menos pega trânsito e ainda pega um marzinho, então. Então o cara tá nesse trânsito aqui, parou no trânsito, sinaleira fechada. É sinaleira lá no sul, aqui é o quê? Farol? Semáforo? É o nome verdadeiro. Lá no sul a gente tem um próprio nosso que é sinaleira. Não sei de onde eles tiraram, mas é próprio lá. Ok, tá o semáforo fechado. Aí chegou um cara, um pedinte lá. E aí, tio? Dá uma ajuda aí e tal, ajuda e tal, tô precisando de dinheiro e tal. Aí você vai lá, enfia a mão no bolso. Deixa eu tirar essa minha caneta aqui. Enfia a mão no bolso aqui, dá uma olhada. Fala pro cara, tô fudido. Hoje não, meu, passa amanhã. Não tenho nada. Meu, tô quebrado. Não tenho nada. Que informação você quer passar pro cara quando diz não tem nada? Que tá sem dinheiro, é ou não é? Tô zerado hoje, tô quebrado, né? Não tenho nada. Aí o cara, não tem nada, aí o cara vai embora. Opa, peraí, não é um pedinte qualquer, é um pedinte que fez aula de raciocínio lógico, o cara saca muito, meu. Eu disse, isso é um ato falho, porque olha só, nada, o que tem na carteira? Nada é ausência de dinheiro, tá quebrado. Então, se você não tem o nada, é porque você tem algo na carteira, meu. Ele teria que dizer, não tenho algo na carteira, não tenho dinheiro, alguma coisa assim.
Vocês estão entendendo isso? Como é muito louco, meu? Não estão entendendo. Não. Tá, mas vocês estão concordando com isso? Que o português viaja muito na maionese, né? O erro é do português, não é nosso. O português implementou essas coisas e fica, entendeu? Quem escreveu o português, viu? O cara não sabia a lógica, o cara que fez português. Porque não poderia usar isso aqui, seria um crime dizer isso aqui. Não tem nada. Como não tem nada, meu? Se ele não tem nada é porque ele tem algo. Tá claro isso? Então, tenho nada. Se ele falasse tenho nada, tem dinheiro? Tem nada. Tá certo? Realmente, ele tá zerado. Agora, se ele não tenho nada, né? Subentende que eu tenho 2 não. Então, isso é o quê? É essa base aqui, ó. Cai aqui. A negação de uma negação é uma afirmação, que nós vamos usar lá na frente. Tranquilos até agora? Tudo bem? Perguntas? Não? Então, vou apagar o quadro aqui. Ó. Então vem pra cá. Agora o que nós vamos fazer? Agora começa a brincadeira. Nós conhecemos os números, símbolos praticamente, agora a gente começa a operar eles. Então o que nós vamos fazer? Operar essas proposições. Uma proposição sozinha não tem nem graça a brincadeira. Ela vai estar sempre misturada com outras e vai ter os famosos conectivos. Então o que vai acontecer? Nós vamos ter uma frase aqui, qualquer, uma proposição, alguma coisa que vai conectar essa proposição a uma outra proposição. Alguma coisa que vai conectar, tá? Então, por exemplo, eu posso botar aqui como proposição 1, vamos botar aqui, chove, e a segunda, estudo lógica, ok? Então eu tenho 2 proposições. Se eu falo chove, estudo lógica, não faz sentido, né? Pede um complemento adnominal lá, né? Tá pedindo ali alguma coisa ali no meio ali. Então, amores, vocês vão botar alguma coisa no meio. Na lógica, existem 5 possibilidades de ligar essa frase diferente. São 5 tabuadas importantes que nós vamos aprender, tá? O que eu posso botar no meio? Um E, que ficaria assim, ó. Chove e estudo lógica. Deu um sentido. Vai ter uma certa regra, tem uma certa representação isso. Tem algumas características quando eu ponho um E ali. Eu posso enfiar um OU aqui, que ficaria assim, ó. Chove ou estudo lógica. Vai dar uma outra ideia. Ai, não faz muito sentido, professor. Esqueça o sentido. Lógica não faz sentido. Não tem que fazer sentido. Nós vamos fazer umas questões lá na frente, que são as questões quando vai envolver algum, nenhum. E essas questões assim, tipo, tu tá lá resolvendo uma questão e você pode chegar à conclusão que, sei lá, o Náutico é campeão brasileiro. Meu, não faz o mínimo sentido. Nunca vai dar. Mas é a conclusão da questão. Então chegou, resolveu. Náutico foi campeão brasileiro. Meu, nunca vai dar. Mas você tem que absorver. Absorve o seu conhecimento, joga fora, entendeu? Nada de conhecimento prévio. Spó. Casar. Ó, crianças, então não tem nada a ver, não tem que fazer lógica, tá? Então eu posso botar um ou, um e, eu posso botar aqui também um ou. O ou, aí vai existir uma coisa, às vezes vem um carinha aqui também antes. Aí ficaria assim, ó, ou chove ou estudo lógica. E nós vamos ver que isso é diferente de falar chove ou estudo lógica, é diferente de falar ou chove ou estudo lógica, é diferente. Eu posso botar aqui um se então, que ficaria assim, ó, se chove, então estudo lógica. É o nosso quarto. E por último, não menos importante, o se somente se, que ficaria assim, ó, chove, se somente se, estudo lógica. Então a gente vai ter algo que vai conectar esses dois caras, vai dar uma liga nessa frase, tá? Que pode pedir um apoio, que seria um prefixo aqui antes ou não, tá? Beleza? Agora, o que nós vimos? Nós vimos que uma proposição, ela admite 2 valores lógicos. Ou esse cara é verdadeiro, ou então esse cara é o quê? Falso. Faz sentido isso, sim ou não? Ok. Então, se aqui eu tenho uma proposição, ó, pode estar chovendo como pode não estar chovendo, aqui eu tenho outra proposição. Eu posso estudar lógica como posso não estudar lógica. Então, esse cara também pode ser verdadeiro, como também pode ser falso. O que nós vamos aprender a fazer aqui? Nós vamos aprender a fazer todas as combinações possíveis e tentar descobrir o valor lógico do todo. É aquele exemplo que eu falei que o cara saiu, tomou cerveja e traiu a mulher. Só que ele mentiu só a última parte. Saí, tomei cerveja e não te traí.
Mas aí ele tem uma parte que é verdadeira, outra parte que é verdadeira e lá no final é falso. E o que a gente quer saber é se essa frase toda dele é verdadeira ou se essa frase toda é uma mentira, o contexto todo dela. Então é exatamente isso que vai acontecer. Ó, agora, lembrando aqui, toda vez que eu tiver uma proposição, eu sei que essa proposição, ela vai admitir quantos valores lógicos diferentes? 2. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Faz sentido ou não? Agora, nesse caso, eu tenho duas proposições. A pergunta é, quantas maneiras eu posso combinar essas proposições, quantas maneiras diferentes eu posso combinar? Não precisa ser um crânio em análise combinatória, eu já sei a forma do arranjo, da permutação e do diabo com troca com... Não, nada disso, é só tu fazer o testezinho com o dedo aqui, olha só. Pode ser que, realmente, vamos imaginar quantas possibilidades diferentes tem isso aqui, tá? Qual que é o nosso espaço nessa brincadeira? Então, pode ser que seja verdade, que está chovendo lá fora, pode ser. E pode ser que está chovendo e que eu estou estudando lógica. Então, temos um caso. Então, pode ser que essas duas partes sejam verdadeiras.